Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a 41ª edição do Mordcast, e é isso. Eu acho que eu tinha uns 3 assuntos para falar, mas eu sei que muito provavelmente eu não vou saber desenvolver ele, não vai render tanto quanto eu gostaria. Então eu vou falar só de 2. O outro, qualquer dia talvez eu fale. Se eu ver que não vai render, eu também não falo. E é isso. O primeiro, que é um pouco mais rápido, porque o próximo é um vídeo que eu vou reagir. Reagir não, né? Eu já vi. Mas nesse primeiro, eu não vou falar o nome da página, tá? Só vou falar o texto. A foto tá uma moça com uma criança de colo. A criança tá coberta por uma coberta, no caso. É óbvio, né? Tá, a criança tá coberta aqui, a mãe segurando ela no colo e tem um ônibus chegando. E tem um texto escrito. Não, eu não escolhi mal o pai do meu filho. Foi ele quem decidiu ser um péssimo pai. Não olhei para qualquer vagabundo. Não tive meu filho em noite maluca. Foi alguém que amei e que pensei que sempre estaria em minha vida. Mas não foi assim. No meio do caminho, ele resolveu ir embora. Não se responsabilizar e me deixar sozinha nessa nova etapa. Então, não me culpe. Não diga. Foi sua culpa por ter escolhido errado o pai do seu filho. Não! Não foi minha culpa. Foi decisão dele não ser um bom pai. Como sociedade, vamos parar de julgar e apontar mães solteiras, especialmente se você não conhece a história delas. Nenhuma mulher é culpada da irresponsabilidade de alguns homens. Então vamos lá, né? Eu concordo com algumas partes do texto. Eu concordo que mulher nenhuma deve ser responsabilizada pela irresponsabilidade de uma outra pessoa. Porém, cara, tem mulher que realmente escolhe mal e achei uma música boa pra colocar. Tem mulher que vocês conhecem. De um relacionamento abusivo, então vai essa mesmo. Tem mulher que realmente não escolhe bem. E sei lá, cara, às vezes parece que elas querem tirar o peso da responsabilidade delas de ver que o cara é um vagabundo, mesmo assim escolher ficar com o vagabundo, às vezes pensando em mudar o vagabundo, e se fuder. E é óbvio que o cara não vai mudar. Isso eu tô falando também baseado em algumas pessoas que eu conheço, podendo dizer assim. Tem até um exemplo muito bom, mas eu não vou falar para não expor. Eu acho que até já usei como exemplo, um daqueles exemplos lá que eu uso, mas foi um exemplo que ficou muito específico, que era justamente desse de pessoas que não devem ter filhos. Ficou tão específico que quem ouviu isso achou que era só um exemplo e não eu narrando algo, deve ter pensado, nossa, que exemplo merda. Mas a questão aqui não é essa, a questão é, sei lá, cara, vocês querem, às vezes mulher quer tirar a responsabilidade dela dos próprios atos também. Assim, vou ser bem sincero, o cara ser um pau no cu, filho da puta responsável que abandona o próprio filho, que abandona o filho à própria sorte, é um merda, vou ser bem sincero. Mas assim, cara, provavelmente você escreveu isso porque você estava cansada de ser julgada. Mas a sociedade é uma merda e sempre vai te julgar. E você expor suas dores e falar que a sociedade não deve te julgar, elas não vão parar. Ela não vai, no caso, porque a sociedade não vai parar de te julgar. Sociedade é uma merda que não importa as 1000 vezes que você acerta. Ela vai olhar sempre o seu único erro. Você não adianta então você ficar lá, a sociedade está me julgando. Sempre vai ser assim, mesmo que você não cometa erro nenhum. Mas eu queria comentar dessa postagem porque é aquele momento que eu penso, cara, pra quê? Pra que fazer a porra de uma postagem pra um monte de gente que não tá pagando suas contas?
E também por causa disso, cara, eu já vi muita mulher escolher errado, vamos dizer assim, escolher um cara que com certeza era um pau no cu, era um vagabundo, e depois querer tirar a responsabilidade dela. Eu não sabia que. Ele cometia assaltos, mas eu não sabia que ele ia me bater e deixar minhas filhas desamparadas. Entendeu? É um exemplo até mais realista. Não, realista não. É um exemplo. É um exemplo lá que eu falei que eu não ia usar, mas pelo menos não dei detalhe, então foda-se. Não tá expondo ninguém. Eu só não vou dar mais detalhe no exemplo, porque senão expor a pessoa e aí é foda. Mas tá entendendo, cara? Você infelizmente acaba tendo responsabilidade por quem você se relaciona. De qualquer forma, às vezes a pessoa até mostra, mas a paixão é uma bosta. O amor e a paixão é como uma droga que te cega pros defeitos da pessoa. E também, cara, é o que eu falo. A mulher fica nessa, eu vou mudar o cara. Às vezes. Às vezes o cara não precisa nem ser um bosta, tipo um pau no cu. Mas às vezes o cara só é fechado, ou o cara tem uma coisa que ele faz sempre. A mulher, fica em casa, não vai pra tal compromisso hoje. Tipo, por exemplo, sei lá, o cara às vezes pode ser academia ou algo do tipo, algo que ele, sabe, algo que ele possa faltar, por exemplo, teatro. Não vai hoje, fica em casa, não sei o que, sabe? Tem essas merdas, cara. Tem essas coisas. O que eu falo é, você tem culpa do cara ser um filho da puta? Óbvio que não. Mas você também não pode tirar toda a sua responsabilidade, porque a pessoa, sei lá, a pessoa não vai se mostrar ser um monstro de uma hora para outra. Você vai ver que às vezes a pessoa tem parafuso a menos. Às vezes são sinais que você vai preferir ignorar. São. São sinais que provavelmente você vai ignorar. São. Mas não adianta você falar que você não tem culpa nenhuma do que aconteceu, cara. Porque é foda, cara. As pessoas ficam querendo tirar o peso da responsabilidade delas, das costas delas. Meio foda. Aí depois você vem fazer um textão se explicando. Eu não sei se você tá tentando se justificar pra si mesma ou tentando se justificar pra um bando de pau no cu Zé Ruela que não cuida da sua vida. Por que eu falei disso? Eu não faço a menor ideia. Eu só sei lá, cara, não concordei com a publicação e resolvi falar. Mas isso é só um bosta isso é só um bosta num podcast dando a sua. Puta que pariu. Dando a sua. Aqui é só um bosta num podcast dando a sua opinião, ok? E aqui é o que eu ia mostrar. Puta que pariu, caralho. Vai se fuder também. Desculpa parar. Só um momento. Sei, tranquilo? Boa tarde, como é que tá? Tranquilo? Assim, deixei no mudo essa porra porque eu pausei a merda do vídeo que eu ia reagir e começou um vídeo aqui. Top 10 de pegadinhas. Vai tomar no cu, enfia pegadinha no rabo, caralho. Que aqui, ó. É treta com Danilo Gentili. Giovanna Fagundes, ex-integrante do Pânico na rádio, conta como repercutiu a sua discussão com o apresentador Danilo Gentili. No caso, eu conheço essa moça. É vamos botar entre aspas, é uma humorista extremamente sem graça. Ela é tipo a Bruna Luise, só que mais sem graça que a Bruna Luise. Tipo, seus podcasts são o mesmo. Ai, homem, ai, sexo, não sei o que. E no caso, ela também quer alfinetar. Ela mesma fala aqui: eu quero usar homem hétero branco, porque eles sempre foram privilegiados. Aí eu. Você entende, sabe? Umas coisas meio. Essa galerinha meio retardada. Que. É porque. Cara, vocês vão ver no vídeo depois, é porque ela fala. É porque assim. Ela, não, mulher já foi oprimida, então não merece ser zoada, alguma coisa assim. Eu prefiro zoar quem nunca foi zoado, que é o homem hétero branco. Hã? Entendeu? Bom, pelo menos eu sou pardo, então eu quero que se foda, eu não sou branco. Eu não sou o público-alvo das piadas, mas a questão não é essa, a questão é. Só acho meio estranho. Mas eu acho interessante analisar todos os fatores desse vídeo também,
Porque também mostra como o público em geral é uma merda gigante. Que ela vai. Isso vai ser mais pro final, mas eu vou pôr o vídeo aqui, beleza? É numa entrevista no Planeta Podcast. São 10 minutos de entrevista, mas são 10 minutos desse corte. E é isso. Vamos lá. E sobre o dia do Danilo, o que aconteceu é, na véspera eu ainda pensei, cara, será que eu vou ou será que eu não vou? Eu já sabia que não era uma briga pequena que eu tava comprando. Eu já sabia que era uma briga grande. E você foi com uma pergunta meio já... E eu já... Bom, contexto mesmo eu não tenho muito, tá? Tipo, antes disso, tipo, ela foi entrevistar, parece que foi um dia que o Danilo ia lá na rádio, pelo que eu entendi. Eu só interrompi porque eu também não quero levar strike por deixar o coisa tocando e parecer que eu tô, sei lá, pegar direitos autorais por isso, entendeu? fui pra dar alfinetada, assim, sabe? Sei. Só que também, e a galera me encorajou, eu conversei com alguns comediantes e tal, e a galera falou, não, vai, você tem que ir, não sei o que e tudo mais. E o meu ponto naquela entrevista, desde o começo, era, eu sou a favor da liberdade de expressão, eu acho que você tem que falar o que você quer falar, eu não sou contra nenhum tipo de ditadura, de censura, ou sei lá o que. Você não é a favor? Não, eu não sou a favor de nenhuma censura. É, eu acho que todo mundo fala o que tem que falar e faz o que tem que fazer. E é isso. A questão é, eu não acho que você não tenha que arcar com o que você fala. Então, cara, só que aí já é aquela coisa. Porque aqui, pelo que eu entendi, era referente àquele processo lá da Maria do Rosário, essas bostas. Porém, cara, entenda. Humorista, tipo assim, cara, a gente primeiro tem que ter o direito de cobrar nossos políticos. Ponto. Eles não podem ficar bravinhos e querer tirar o que foi dito do ar. 2. Foi em um show de comédia. Era uma piada. Ai, mas é uma piada que reflete a realidade. Foda-se. Foda-se, como eu disse. Além de ser uma piada, do cara tá no palco, dele poder se expressar desse jeito, se é uma coisa ainda que reflete a realidade, foda-se, cara, porque são figuras públicas. Por exemplo, Rafinha Bastos, quando falou da Vanessa Camargo, eu comia ela e o bebê. Ela é uma figura pública? Ela é uma figura pública. Porém, no caso, ela, por exemplo, ela era uma atriz, cantora, sei lá que porra, acho que é filha até do Zezé de Camargo, essas coisas. Acabou entrando na vida pública, então meio que sem querer. Mas o que? Nesse caso, você entende que é uma pessoa que estava fazendo a sua arte e acabou explodindo. Aí é foda. Mas agora político, cara. Político tem que estar sujeito a crítica, ainda mais com tanto de merda que eles fazem. Ai, a pessoa tem que ter liberdade de expressão e tem que arcar com as consequências do que fala? Isso é óbvio. Isso eu concordo 100%. Porém, piada é piada. Você não deve processar alguém por conta de uma piada, isso eu acho errado. Até porque isso também abre portas para censura nesse tópico aqui. E é o que eu tô falando também. Político tem que estar aberto à crítica, não pode... vamos blindar ele porque ele se sentiu magoadinho. Essa Giovana aqui, Giovana Fagundes, se eu não me engano, se é contra o Bolsonaro, você deve ter feito diversas piadas contra esse velho. Se ele fosse te processar, então... como você xingou ele de alguma coisa na sua piada, então seria justo? Essa a questão, cara. Mas... sei lá, ela faz... eu acho que... pelas, entre aspas, né, piadas que eu já vi ela fazendo, até pelo que ela fala aqui, eu acho que ela faz parte da Beautiful People, então argumentar, usar lógica com essa galera não faz muito sentido. Isso eu acho que você tem. Então, se você chega e fala, porque os pretos são tudo bandido, eu acho que você tem que arcar com isso, entende? Claro que eu entendo, mas você não tá vendo a diferença de uma declaração racista que está generalizando todo um grupo étnico com uma piada? Você realmente não vê a diferença entre as duas coisas? Uma declaração
racista, enquadrando todo um grupo étnico em um termo pejorativo e uma piada. Você que se diz comediante, você não consegue enxergar isso? Eu não acho que você fala isso sai impune, como se nada tivesse acontecido e como se o que você falasse não fosse problemático, eu acho. Mas ninguém falou isso, moça. Como eu disse, como eu acabei de dizer, e eu não vou ficar repetindo, tem diferença. Mas vamos lá. E político, como eu disse, e vou dizer de novo, essa parte eu vou repetir, político tem que estar sujeito à crítica. Que é, e você vai arcar com isso. Talvez alguém entre com um processo contra você, talvez não. Claro, a gente mesmo que não- Só que é uma coisa, uma piada para uma declaração racista. Isso é óbvio. Às vezes a pessoa ou ela argumenta de forma burra ou ela é extremamente mau caráter para falar isso. Vai, vamos lá. Ou seja, né? O cara entra e perde tudo bem, né? É, exato. E claro que a gente entra na discussão do limite do humor, até onde é piada, até onde não é, mas a minha... Esse bagulho também de limite do humor, cara, é a coisa mais merda que eu já ouvi. É claro, tem piadas que talvez você fazer seja escroto, sejam escrotas. Por exemplo, alguém perdeu um filho e você zombar disso. Ah, a criança morreu, não sei o que lá. Tipo, daquela pessoa em específica. Tipo, o filho de alguém, de algum famoso. Por exemplo, o Whindersson Nunes, quando o filho dele morreu. Talvez você fazer uma piada sobre aquilo seja algo de extremo mau gosto. Mas humor é humor. A pessoa não deve ser criminalizada por ela ter sido babaca. Ainda mais em humor. Como eu disse, as pessoas têm... eu concordo com isso, as pessoas têm que se responsabilizar pelo que falam, etc. Mas agora, você pegar uma injúria racial e comparar com um humorista, meio uma frase de humorista que provavelmente que foi por causa dessas coisas no palco, é por isso até que ele passou o processo no saco e mandou pra ela, etc. Você entende, cara? Mas vamos lá, vai. Eita, porra, saí de onde eu tava do vídeo. É, exato. E claro que a gente entra na discussão do Aqui. limite do humor, até onde Tava é piada, aqui. até onde não é, mas a minha questão é, fale o que você quiser, arque com o que você fale. Pronto, acabou. É esse o meu ponto. Então, quando eu fui pra lá, eu fui com esse pensamento e eu... O pior é que eu acho que seria bom também ver a entrevista, mas esse podcast vai ficar muito longo se eu for ver as duas coisas. Mas eu vou ver depois. E se for interessante, eu trago no próximo, por que não? Ai, caralho, o Facebook é uma bosta também, hein? Esse Facebook. Assim, pra eu gravar isso aqui, eu tô usando dois celulares. Um eu tô gravando, o outro, que é o mais antigo, tem aquela versão mais leve do Facebook, que é uma bosta pra ver vídeo. falei, tipo, eu não acho errado ela te processar. E eu não acho, porque até o motivo real do processo era a questão de ele ter chamado ela de puta. Tipo assim, já ia pra uma outra parada que era além de uma piada, um negócio assim. Tipo, começou a rolar uma perseguição dos dois, assim, sabe? Tipo, uma alfinetada aqui, uma Sim. Os dois se xingando, é óbvio. O cara faz uma piada, vem uma velha. Ai, não gostei dessa piada, tira do ar. Aí o cara, vem se fudeu, sua puta. Não, provavelmente deve ter acontecido isso. Então meio que não foi, ai, ele xingou ela de, que grande, que grave crime. Não, cara, foda-se, tipo, duas pessoas se xingando, então, fora que, você entende, tipo, ela tá lá no quesito do coisa de piada, aí depois ela, não, mas ela processou ele porque ele chamou ela de puta, Peraí, cara, você quer falar que ele deve se sofrer as consequências da piada que ele fez, mas agora você tá falando que é porque ele chegou ela de puta? Entendeu? Não tem muito. Mas beleza, vai. ali, eu te cutuco aqui, você me cutuca aqui. Então, tipo, começou a rolar meio que uma briguinha dos dois, sabe? Então, assim, de verdade, eu sou uma pessoa que antes de postar qualquer coisa, eu penso 7 vezes antes de postar. Porque eu imagino o que isso pode reverberar, eu imagino o quanto isso vai cutucar ou não certas pessoas. Se você não tem esse Só que filtro- assim, cara. Foda-se se vai cutucar alguém. Sempre, muitas vezes vai cutucar alguém, mas sinceramente foda-se, porque. Vou dar um exemplo aqui. Isso pode cutucar alguém, não sei o que lá. Tá, mas você falou uma coisa assim, a Maris Cleide, que mora lá no cu do sertão do Piauí, se sentiu ofendida, pau no cu da Maris Cleide, porque você nem sabe que ela existe. Na verdade, ela nem devia existir, porque esse nome é uma bosta. Seus pais não deviam poder ter filhos, Maris Cleide. Entendeu? Então foda-se, tipo, não é... isso aqui vai magoar alguém? Sempre vai magoar alguém, cara.
As pessoas hoje estão muito sensíveis a tudo e acham que tudo é um ataque direto a elas quando a gente nem sabe que elas existem. É a mesma coisa que eu falei naquele podcast lá, das pessoas serem machonas da internet. Que do ponto que eu acabei nem entrando muito é isso, cara. As pessoas dão muita importância a qualquer merda que elas mesmas falam. Elas dão muita importância a isso, entendeu? Ah, não, a minha opinião é importante. Ai, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí quando ela dá muita importância pra opinião dela e vê outra pessoa comentando alguma bosta que ela não concorda, independente da pessoa ser irrelevante, por ela se importar tanto assim com a opinião dela, ela acha que a opinião da outra pessoa tem o mesmo peso, aí fica um monte de retardado discutindo. Você entende que, né? Foda-se que você postar, sempre vai atingir alguém. A inclusão digital é um erro, porque abriu as portas do inferno. E hoje todo mundo tem voz, até um Zé Ruela com QI menor do que de uma lhama, entendeu? É isso. Antes, ok. Mas assim, saiba que coisas podem acontecer, sabe? E é isso que eu penso. E o meu estilo de humor, e isso não é uma ditadura do tipo, eu acho que todo mundo tem que ser assim. Aqui é a parte que eu falei. O meu estilo de humor é, já deu de bater em quem é batido. Eu quero bater em quem nunca apanhou, entendeu? Então eu fico muito satisfeita e muito feliz de fazer piada com um hétero branco. Era isso que eu falo, cara. Tipo... eu fico muito feliz de fazer piada com homem hétero branco. Por quê? Ai, porque eu tô batendo em quem nunca foi batido. Aí eu penso, cara... Não faz nem sentido. É que nem os caras que se ofendem com as piadas dela, cara. Os caras... Ai, ela tá falando de mim porque eu sou um homem hétero branco. É, cara, mas ela nem sabe que você existe. Provavelmente ela tá fazendo essas piadinhas aí de merda por causa de alguma frustração amorosa dela. Mas no final da noite, ela ainda vai estar dando pra um homem hétero branco. Simplesmente isso, cara. Não tem por que se ofender com essas merda. Além de que, como eu disse, é uma piada. Ah, é uma piada ruim. Claro, essa mulher aparentemente não sabe nada de humor, tá? Mas, de boa, cara. Vamos lá. Mesmo ela se dizendo humorista. Vai, caralho, porra. E eles se doem até o último, aí eles ficam tipo, ai não, piada comigo. E eu acho Entendeu? Mano, caralho, é exatamente o que eu acabei de falar. As pessoas se doem com uma coisa que nem é pra elas. É isso bizarro. maravilhoso. Mas talvez o fulano ache mais legal fazer piada com o negro. Aqui. Eu acho isso maravilhoso. Provavelmente ela gosta, então, de ganhar atenção quando ela causa esses pequenos tumultos nesses retardados. Porque não tem nem sentido, cara. Tipo... Entendeu? Ela... Não, vou fazer piada com um homem hétero branco e depois quando ele se dói, nossa, eu acho isso maravilhoso. Conseguiu a atenção dos caras que ela quer que comam ela, né? Aqui. Fazer piada com a mulher. Eu não dou risada. Eu acho tosco. Mas é a Suas piadas, mesma coisa que eu acho das suas piadas, é uma coisa tosca. A questão é fazer piada com negro, com mulher, com branco, de boa, mas... Eu acho, cara, que às vezes é bom fazer piada com uma situação específica, sei lá. Alguma coisa realmente... não é uma coisa que... Vou dar um exemplo aqui bem bosta. Por que zoar um negro por ele ser negro? É racismo, mas você zoar o branco, o homem hétero branco, por ele ser um homem branco, hétero, não sei o que lá, também não seria uma forma de preconceito, entendeu? Eu acho que não tem muito sentido a sua lógica. Porque... Tipo, sei lá, cara, é muito estranho quando a pessoa fala eu quero fazer piada com tal grupo de pessoas, não sei o que lá, porque o homem hétero branco é privilegiado, não sei o que lá, tipo, sei lá, cara. Pra mim não faz sentido. Porque eles falam, não, o mundo sempre foi de vocês. Uma leitura totalmente errônea do mundo. Às vezes o movimento feminista, movimentos em geral, esses movimentos em geral, eles veem o mundo pela ótica deles. E muitas vezes a sua maneira de ver o mundo tá errada, a sua ótica tá totalmente quebrada, não reflete nem um pouco a realidade, entendeu? Mas vamos lá. minha opinião. E aí,
quando eu fui lá, eu fui pra levantar esse debate de falar, você faz o que você quiser, mas eu não acho que ela tá errada. Ela se sentiu ofendida com o que você falou e ela tem o direito de buscar um processo. E a minha Aí, cara, tipo. É o que eu acabei de falar, eu não vou ficar enchendo linguiça nessa bosta. maior queixa era de falar, tipo, você tá falando sobre as pessoas se magoarem com isso ou com aquilo, mas você também já se magoou com coisas que falaram de você. Era isso. Ó, agora é um ponto importante. Eu não lembro dessa parte, mas esse é um ponto importante. Vamos ver. Só que, óbvio, eu fui com as coisas que eu tinha, que não eram Ela não entrou muito no ponto. Lembrando que uma coisa é você se magoar com uma afirmação e outra coisa é você se magoar com uma piada, tá? Caso seja o que ela esteja falando. muito. No meio de uma roda com 7 homens, héteros brancos. Parece que é Ei, mano, aí começa. Ah, não, mas lá todo mundo é homem, por isso defendeu ele. Ótimo, coloca um homem hétero branco que estuprou uma criança numa roda com outros homens héteros brancos, vê se os homens héteros brancos vão defender esse bosta por ele ser homem hétero branco. Não, muito provavelmente os homens héteros brancos, se tiverem bolas, vão levantar e espancar esse merda até a quase morte. Só não vão matar porque vão querer que ele agonize por dias no hospital. Do nada, deu uma subida no tom aqui, mas beleza. No tom eu digo de voz, porque eu pensei, eu lembrei estuprador, fiquei com raiva, mas beleza. perseguição, mas é a grande realidade. E com o Danilo, que é um cara que tá muito pronto pra debater e pra ganhar o debate, entendeu? Ele tá dentro do A pessoa agora, então, se ela for debater, ela não pode estar pronta pra ganhar. Vamos lá. assunto também, né? E é um cara que, tipo assim, não é pra você cutucar ele, entendeu? Não é pra você mexer com ele. Porque Porque ele tem bons argumentos. ele vai ter a resposta e ele quer ganhar, entende? Então, Basicamente, porque ele tem argumentos. Ele vai ter resposta e ele vai querer ganhar. Como assim ele vai querer ganhar? Ele vai ter resposta e vai saber colocar o ponto dele. Ponto. Basicamente isso. quando eu fui lá, Também provavelmente ele sabia que alguém podia ser uma parte contrária. Até porque é bom ter essa parte contrária. Sempre é bom ter essa parte contrária. Sempre é bom você ter meio que os dois lados. É claro, um lado sempre vai se sobressair, ainda mais num programa como o Pânico, que vai ter uma base ideológica, mas é bom sempre ter um ponto de vista antagônico ao principal ponto de vista apresentado durante aquele programa. Isso eu acho importante e nisso o Pânico acertou. eu já fui sabendo um pouco dos riscos. Não é falando mal do Pânico não, tá? É só falando, o Pânico acertou nisso, mas ele errou em outro. Não, o Pânico, tô falando que foi uma coisa muito boa que eles fizeram que muitas vezes não acontece em outros programas. Quando eu digo que eles acertaram nisso, quer dizer que eles foram incríveis em levar um ponto de vista diferente do deles. Isso é muito bom, isso devia ter em mais programas. Tanto de rádio quanto de TV. Aquele encontro, que é uma bosta, devia ter. Mas não completamente. Mas a sua pergunta, eu não me arrependo de forma alguma de ter ido. Eu não me arrependo de forma alguma de ter falado o que eu falei. Eu sei que tudo o que eu falei e o que eu fiz de movimentação estavam dentro do que eu conseguia naquele momento. Não é fácil e não é simples. Então por que você não argumentou bem? Aquilo lá tava dentro do que eu conseguia fazer naquele momento. Cara, se você não tivesse pronto, então você não devia nem ter feito nada. Você dar uma opinião ao vivo numa rádio com 120 mil pessoas te ouvindo. Tá, cara, se é difícil, você não tava preparado, você não deveria nem ter feito. Foi o que eu acabei de falar. Não é desculpa. Do lado de um cara que tem 5 milhões de seguidores e é ovacionado por muitas pessoas. Não é. Então, assim, eu fui com meu cu na mão, sabendo que eu tava, tipo, fazendo um bagulho que envolvia muita parada e Podia que era envolver tenso. retaliação, né? E envolveu. Envolveu? Eu fui, tipo, Aqui, é disso que eu falo. Que não sei se ela vai entrar no assunto especificamente agora, né? Mas o que? Um bando de pau no cu depois começou a atacar a menina só porque ela não concordava com o cara. Aí eu falo, isso é necessário, cara? Não é. Porra. É o que eu. Mano, é o que eu falo. Pô, mano. Dar voz pro povo foi a pior merda que aconteceu. A internet, porque deu voz pra todo mundo. A menina foi lá. Vamos lá, ela foi lá e falou bosta, por exemplo. Não sei, eu tinha que ver a opinião dela, não posso mesmo de fato. Mas vamos supor que ela foi lá e falou bosta mesmo. Vamos supor que foi isso. Pra que atacar a pessoa? Caralho, deixa. Deixa, caralho.
é a opinião dela, tipo, você tá entendendo? Ela só tem uma opinião contrária à sua. Você precisa ficar puto com a pessoa só porque ela não concorda com você? É o que eu falei, as pessoas quererem ser mais baixonas na internet. Então sai na rua aí batendo, todo mundo discorda com você. No dia da eleição, você é Lula ou Bolsonaro, não sei. Ou até é que nem eu que odeio os dois. Sai na rua batendo os bolsonaristas e nos petistas. Então, porra, tenha culhão em vez de ficar só ameaçando alguém pela internet, o seu bosta. Mas, velho, sei lá, pela internet parece que todo mundo é adolescente. Todo mundo é adolescente. É o que eu falo, cara. Pela internet as pessoas não parecem serem civilizadas, cara. Eu não sei o que acontece. Não sei se é mais machão porque tá atrás do computador ou é porque ainda não sabe usar essa merda. Muito xingada, mas pesado, tipo, uns 4 dias, assim, no meu Instagram. Direct. Tanto é que eu tive que cancelar. Tá vendo que merda, mano? Ficaram xingando a menina só porque... Ai, você não concorda com o Danilo. Ai, cara... Você tá entendendo, cara? O povo é uma merda. E é claro que o Danilo não falou, vou atacar ela. O povo foi sozinho. As pessoas foram sozinhas, cara. Ai, isso mostra o quanto o ser humano é uma bosta. E também o ser humano, sei lá, cara, não sabe lidar com opiniões contrárias, cara. Não sei. Cancelar os comentários nas minhas postagens e parar de abrir meus directs. E, tipo, 3 dias depois disso, um dia eu tava no meio do Uber e eu desabei de chorar. E aí o cara do Uber ficou tipo, o que tá acontecendo? Você tá bem? Eu falei, é que eu não faço terapia. E teve uma entrevista com o Danilo Gentili. E aí eu tava assim, e eu tava mal pra caralho. Você tá entendendo, cara? Tipo, é foda. Eu tô pausando aqui porque pra não dar merda, como eu disse, não pegar direitos autorais, mas não precisa, caralho. Além de que o cara já, provavelmente ele se defendeu na entrevista, ela mesmo disse que não saiu tão bem. Então o cara mostrou o ponto de vista dele, o cara conseguiu, não precisa você ir lá e xingar a pessoa, cara. Patético isso. Se você for uma criança de 13, 12 anos, eu até entendo essa atitude, mas agora um marmanjo de 40, de 30, ou até mesmo de 20, que beleza, que né, já não é alguém com cérebro totalmente formado, mas caralho, tenha bolas, tenha decência, saiba se portar, caralho. E sabe, e foram essas coisas que foram tirando minha saúde dentro do pânico, de verdade. Foram entrevistas com convidados que eu escutei coisas absurdas. Eu fiquei, meu Deus. E retaliações na internet. Quando eu ia ver os vídeos do pânico, as minhas participações dentro do programa, primeiro, eu nunca consegui ter esse debate. Eu nunca consegui realmente falar o que eu penso, expressar meu posicionamento e articular minhas ideias, dizer, gente, é isso que eu acredito e é isso que faz sentido pra mim. Não, isso não era possível. Que ela até fala também que o pessoal interrompia muito ela. Nesse caso também é ruim. Aí não foi nem questão de falta de preparo. Seria mais a pessoa impedir ela de falar, mas se você tá num lugar que não te dá abertura, você simplesmente pula fora. Ou você aceita as regras do jogo, ou você não aceita as regras do jogo e pula fora, simplesmente. Eu entendo, não é em todo lugar que você vai ter a oportunidade de falar com o Danilo Gentili e expor a sua opinião sobre tal assunto que tá em alta, mas é o que eu digo, cara. Ou é as regras do jogo, ou é pelas regras do jogo, ou fora. Porque se você já viu que você não consegue falar e articular ideias, e você quer fazer isso, não vale a pena ficar lá. Fui cortada 16 vezes no dia do Supla. Então... Esse rolê do Supla eu não sei o que é, mas tipo, a moça ela parou, ela assistiu e contou quantas vezes ela foi cortada. 1, 2, no dia do Supla me cortaram 16 vezes. Puta que pariu! Caralho, mano. Isso afetou mesmo ela. Não era sobre queremos ouvir sua opinião. Era sobre queremos que você dê sua opinião e a sua opinião vai ser invalidada pela gente, porque estamos em 7. Não. Aí já tá errado. Então, beleza, eles deixavam ela dar a opinião dela, mas aí eles que tinham a opinião contrária, porque como eu disse, ela no caso seria a opinião contrária à dos outros, né? Mas aí quando eles
rebatiam a opinião dela e davam a opinião deles, e às vezes a opinião deles parecia, como eu disse, eu não acho que é a opinião certa, mas eles tinham argumentos melhores pra contrapor aquilo. Aí ela, responderam o que eu falei e não aceitaram de boa? Estão invalidando a minha opinião. Mas você não é a favor da liberdade de expressão, cara? Então deixa os caras rebaterem. Se você tiver um argumento melhor, você vira. Se você não estiver pronto, você perdeu o debate. Mas não debata se você não estiver pronta. Ou com argumentos bons que ninguém pode refutar, ou se você não estiver pronto pra perder, caso os seus argumentos sejam uma bosta. Ponto. A galera toda acredita em nós. É isso o tempo todo. Só que eu só fui entender ao longo que o programa foi andando. E aí eu falei, caralho, eu vim pra substituir a Amanda e ser um saco de porradas real. Eu sou a esquerda que não faz sentido. É isso que eu sou dentro desse programa, sabe? Cara, se você é a esquerda que não faz sentido dentro do programa, talvez porque você seja a esquerda que não faz sentido. Talvez porque você seja aquela pessoa que fala umas bostas, ou porque você está falando pro público errado. Tipo, que ela é o público do Pânico, que é uma pessoa que vai ter uma outra visão de mundo, e o que você falar não vai fazer muito sentido. Mas aí você querer falar para esse público com a mesma linguagem que você fala pro seu público, é óbvio que você não vai fazer sentido algum, né? Mas... Então, assim, eu não me arrependo de forma alguma. Eu, pessoalmente, não tenho nada contra o Danilo. Não é o tipo de humor que eu gosto. Não é o tipo de piada que eu faria. Mas eu não tenho nada contra ele. Ele viva a vida dele, faça as coisas dele. Mas não houve retaliação por parte do Danilo. Cara, do Danilo não. Não, Danilo, o que eu senti foi ele com o ego um pouco magoado de ela não concorda comigo, ela não tá do meu lado, sendo que todo mundo da bancada estava, entende? Imagina, tá. Você tá com 7 brothers e todos os 7 brothers falam, você é foda. Velho, mano, a gente brilha demais. Mano, nós somos top. E aí veio uma mina falando, eu acho que não. Aí você vai falar, cala a boca. Mano, eu falei pra gente não vir na Augusta, velho. Augusta é chata pra caralho. Vamos brilhar mix, mano. E aí você abraça seus brothers e fala, nós é top mesmo. Então, sabe, é meio que esse rolê. Tá, vamos lá. Se eu tiver com 7 brothers, não tenho 7 brothers. Tenho poucos amigos porque eu sou um ser desprezível, mas a questão é essa. Se eu tiver com 7 brothers e vir uma mina discordar da gente, eu vou falar beleza. E eu vou voltar a conversar com eles normalmente. Até porque ninguém vai chegar num grupo só pra discordar do grupo. Foi um exemplo bem ruim. Mas eu... E não é questão, às vezes, de ego ferido. Não, tipo... É porque às vezes também... Parece... Não tô falando que é isso. Você mesmo disse que é contra a censura. Mas às vezes, pelo posicionamento que você dá, parece que você está do lado da censura. Apenas parece. Não quer dizer que você esteja. Parece. Só pra deixar claro. Tá entendendo? Mas beleza. Também eu só parei agora por causa do... Como eu disse, cara... Eu até gostaria de deixar a entrevista rodando mais, mas eu tenho puta medo disso aqui pegar direito autoral e do vídeo cair. Mas beleza, vamos lá. Se bem que o deles é em vídeo, o meu é em áudio. Eu só tô mostrando o áudio. Talvez o YouTube não considere, né? Mas não sei. Eu não sei se tem uma porcentagem, eu tenho que falar a cada 15 segundos. Porque se chegar a 20 tocando direto, que acho que foi... meio que cópia, eu não sei. Mas vamos lá. E aí, tipo, eu ter me posicionado lá, por mais que eu tenha perdido, entre aspas, aquela guerra, né? Que era injusta, né? Não é entre aspas. Você perdeu o debate, não tem problema nenhum nisso. Cada pessoa tem uma visão de mundo. E às vezes se a pessoa se posicionar melhor. Fora que, beleza, tá falando que tava num ambiente que não estava favorável a você. Porém, você, pelo que eu entendi, beleza, você disse que no Supla foi cortada 16 vezes, mas pelo que eu entendi, eles deixavam você dar a sua opinião, depois eles rebatiam ela. Então, você conseguia dar a sua opinião. Mas vamos lá. As pessoas veem dessa forma. Depois vou ver essa entrevista, talvez eu traga aqui, talvez não, mas recomendo também que você veja a entrevista depois, tá, do podcast, pelo menos a gente saber do que ela tá falando. Nossa, ela perdeu uma guerra. Olha como ela foi humilhada pelo Danilo. E tipo...
O que é patético também, as pessoas... Porque o Danilo, se sai melhor no debate, as pessoas se sentem representadas. É isso aí mesmo, ele botou no José. Cara, você não... Às vezes você não saberia falar 10% do que ele falou, você perderia o debate. Então, cala a boca, caralho. Não, gente. Tô falando do fã, tá? O fã é uma bosta. Não a moça aqui. A moça tá falando as coisas dela, mas tô falando o fã que se sente assim. Caraca, o cara foi foda. Fã é uma bosta, cara. Eu não gosto de fã. Fã é sempre um idiota, cara. Fã é uma merda. Se você gosta desse podcast, não seja fã. Você gosta do conteúdo, às vezes gosta dos apresentadores, que eu vou tentar trazer de volta. Só isso, cara. Não seja fã. Fã é uma bosta. Que me fez mal, óbvio que, tipo, eu recebi muito comentário escroto. Eu tenho prints até hoje dos comentários que eu recebia. Era, tipo, gente me chamando de vagabundo e desejando minha morte. Era isso que eu recebia. Tá vendo? Só porque a pessoa não concorda com o cara. Os caras vão xingar ela de vagabunda. Às vezes a pessoa é vagabunda, mas por outros motivos. Não tô falando que é o caso dela. Tô dando exemplo. Tipo, você chamar a pessoa de vagabundo só pra ela não concordar já é totalmente sem sentido. Desejar a morte da pessoa só porque ela não concorda com você, vai tomar no teu cu, cara. É o que eu falo, fã é uma merda. Fã é uma merda. Não ter concordado com a opinião do Danilo. Não foi tipo assim, eu humilhei o Danilo, eu falei que o trabalho dele era uma merda, eu falei que ele era um ser humano escroto. Não foi nada disso, sabe? Foi tipo eu falando, cara, entendo, mas não concordo com isso aqui. Foi isso, sabe? Então, Que muitas vezes é uma conversa normal entre qualquer ser humano. Você, não, eu entendo, mas não concordo com isso. Vocês conversam sobre, mas ainda é uma conversa, não é uma briga nem nada. Um bando de pau no cu que tava assistindo pela internet ficou bravo com a moça e foi xingar. Você entende, cara? Puta que pariu, cara. Ser humano é uma decepção enorme. Se eu fosse Deus, eu fazia todo mundo entrar em combustão espontânea e nunca mais criava ser nenhum consciência. Se bem que eu nem acho que... Se bem que nem sei se a gente tem consciência, porque essas pessoas agem como animais, né? Mas beleza. É muito mais complexo do que só ganhar ou perder uma discussão, acertar ou não num debate. Porque envolve tantas camadas de tantos preconceitos e de tantos silenciamentos, sabe? Que realmente é ir pra guerra já sabendo que você vai perder, sabe? Depois eu entendi que eu estava... Aí já é loucura. Eles têm preconceitos formados, não sei o que lá, sobre determinados assuntos. E tem tantas camadas deles tentando calar a mulher no machismo estruturado e blá 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 blá. Ai, chato pra caralho. Todos os dias indo pra uma guerra sabendo que eu ia perder. Sabe? É tipo, é a guerra do... É o que eu disse, você aceita as regras e tenta se adaptar àquilo ou você pula fora. Os 3 contra os 300. Certo. Você já sabe que tem 300 do lado de lá e que você é 3. Não tem como ganhar de 300. Tem se você tiver uma bomba atômica. Ai, tá vindo 300 caras, somos só 3. Ótimo, se você for o King Jong, você aperta um botão, cai uma bomba atômica, mata os 300 e ainda... Tudo que tiver em volta. Não tem como, não importa o que você tem. Você pode ter bomba nuclear. Você não vai ganhar dos 300. Lógico que vai, caralho. A porra da bomba caiu no Japão e destruiu uma cidade com não sei quantos mil habitantes. Não vai matar 300? Óbvio que vai. Eu não sei se é o exemplo da bomba, porque eu já vi isso aqui, porque isso aqui faz umas 2 semanas que eu vi. Mas o nosso subconsciente é bizarro. E ele grava informações que a gente realmente não sabe. A gente, às vezes, a gente tem conhecimento de algo que a gente não sabe que tem conhecimento. E era isso, era eu todos os dias sabendo, não vou ganhar. Só que demorou algum tempo pra eu entender isso. E a minha questão com o Danilo é algo principalmente que eu não me arrependo e que eu não tenho nenhum, sei lá, não é só arrependimento, mas assim, eu acho que eu me posicionaria da mesma forma. Talvez eu só me articularia melhor na forma como eu Aí, ó, tá vendo? Tipo, é disso que eu falo. Eu articularia melhor, é porque você não foi, talvez, tão bem preparada pro debate que nem você achou. Tava um monte de humorista te incentivando, vai lá, vai ser legal. E você, vai ser, né? Eu vou chegar lá, vou dar minha opinião e todo mundo vai aplaudir. Aí não foi isso que aconteceu, você também não soube expressar tão bem.
Ele ganhou o debate, né? Que era um debate, mas tô dando um exemplo aqui. Ele se articulou melhor na resposta. Sua articulação também não foi tão bem feita, então ninguém te aplaudiu e você pode ter ficado meio desconfortável com isso. A parte dos fãs não, essa parte é horrível mesmo, deve ser horrível ter um bando de pau no cu te xingando, porque mesmo sendo um Zé Ruela, cara, incomoda. É que nem um monte de formigas subindo e picando o seu pé. São formigas, uma é insignificante, mas um monte picando o seu pé vai te causar um incômodo do caralho. E o assunto, sabe? Mas ainda assim não sei como eu lidaria com um programa ao vivo, batendo recorde de audiência, com o Danilo Gentili na minha frente. Eu não sei como eu lidaria, porque é muita pressão, é muito peso, é foda. E assim, o que eu sinto é, não fiz nada de errado, porque as pessoas que me odeiam, as pessoas... Não, você não fez nada de errado, cara. Você só foi expor sua opinião. Sabe quem fez coisa errada? A bosta do público que foi te xingar. Eu sei que ela tá falando aqui que... Eu sei que eu não fiz nada errado e por causa dos ataques eu me senti mal, mas relaxa. Relaxa, você realmente não fez nada de errado, só deu sua opinião. Não tem problema nenhum. Mas é aquela frase de alguém que eu não lembro quem é. Para fazer inimigos, apenas basta dar a sua opinião. Foi isso que a pessoa falou? Não, ela falou de uma forma melhor. Mas aqui eu tô simplificando, cara, porque eu não sou um babaca que vai ficar... Ai, como disse tal pessoa, blá 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 blá. Não, passei a mensagem, é o que importa. que me condenam, as pessoas que me julgam em relação ao que aconteceu, são pessoas que eu não quero. Aqui não é tua galera. É, e aí assim, talvez... Tá certo, cara. É o tipo de público que não vale mesmo a pena ter. Porque se um dia alguém discordar de você, vai ser os mesmos caras que vão atacar a pessoa. E você, não, cara, não é pra atacar. A pessoa só discorda de mim, não tem problema nenhum nisso. A galera que não gosta de mim, a galera que gosta de mim, a galera que me segue, a galera que apoia meu trabalho, se fosse... Então, essa galera é o seu público. Essa galera é as pessoas que gostam das suas piadas, te entendem e tal, concordam. E geralmente... Tipo, o que eu tô falando é... Ela vai gostar mais dessa galera, obviamente, por ser público dela. Mas parando pra pensar, o outro público também é... O outro público lá de atacar as pessoas é um público ruim de se ter. Mas é claro que você vai gostar mais desse público, porque esse público é o seu. Não é só porque o outro público tava errado. Mas beleza, vai. Assistir essa entrevista, que às vezes nem sabe que existe, se você assistir essa entrevista, vai entender o meu lado. E vai entender tudo que existe para além do que foi dito, boca a boca. E de toda a atmosfera do programa. E de tudo que estava implícito naquela discussão, sabe? Então essa galera vai entender. Então é mais sobre isso, assim. Não, essa galera que seria o seu público vai ficar do seu lado. Porque eles são o seu público e eles pensam igual você. Isso é meio óbvio, mas beleza. E sobre a minha saúde mental mesmo, que realmente eu fui perdendo ao longo desses meses, assim. Não acho que foi só o pânico, mas o pânico... Sinto muito por você, tá, moça? Porque lidar com o público é realmente uma merda, eu imagino. Tipo, o podcast é pequeno, então não tem um monte de idiota. Mas eu imagino como deve ser um monte de gente xingando. Imagina o seu direct do Instagram toda hora pitando e é um babaca te xingando, entendeu? Deve ser horrível. Assim, é foda. É foda. Foi um agravante bem grande de eu ter parado no hospital. Eu fiquei 5 dias internada no hospital, muito mal, assim, com problemas intestinais, digestivos, enfim, porque é onde o meu emocional sempre cai, desde que eu sou criancinha. Se eu fico nervosa, eu fico com caganeira, sabe? Tipo, então é onde sempre bate pra mim, e bateu nisso. Eu fiquei com uma inflamação bizarra no intestino, eu fiquei 5 dias internada, eu fiquei mal pra cacete. Foda. Porque assim, apesar de eu não concordar com nada do que ela falou aqui, tipo, aquela parte lá do, palavras, você pode dizer o que quiser, mas vai ter que arcar com as consequências. Essa frase eu concordo com essa frase. Mas o exemplo que ela usou foi totalmente nada a ver. Mas você tá entendendo, cara? Tipo, só porque ela não concordou com o Danilo foi um monte de gente xingar, cara. Você vê como o público é uma bosta. Público, sei lá, cara, é uma merda. Falta só 20 segundos pra terminar o vídeo. Eu vou deixar rolar até o final, beleza? E as questões Sem interromper mais. foram muita
coisa emocional cagada, muita pressão, muita coisa, sabe? Certo. E aí, galera, se você gostou... Ok, interrompi porque agora é a pessoa falando pra pessoa ir lá no canal assistir. Bom, esse podcast geralmente tem meia hora, mas passou dos 50 minutos. Então vou encerrar por aqui. Se você ouviu até aqui, é porque você gosta. Faz tempo que eu não falo isso, mas vamos lá. Se você quiser mandar um e-mail pra cá, que eu duvido, é apocalipsepodcast@gmail.com e até uma próxima vez.